Sejam muito bem-vindos, esse é o canal da Casa de Padilha 21 e hoje eu vou seguir com a história de Santo Antônio, explicando para vocês como que ele acabou sendo sincretizado, né, com o Orixá Exu entre as duas religiões, né, da Igreja Católica e da Umbanda, certo? No Brasil, né, o Santo Antônio ele é conhecido como o santo casamenteiro, né, mas fora do Brasil ele é conhecido como um santo de extremo poder para qualquer função. Ele é conhecido como uma pessoa que operou muitas desobsessões espirituais, promoveu muitas curas para doenças físicas e espirituais, dentre outras coisas, como o poder da oratória que ele tinha, ou seja, o poder de encantar as pessoas com a palavra, né, falando para as pessoas, falando com as multidões. Ele inspirava as pessoas, ele encantava todos que paravam para escutar o que ele tinha a dizer, né? A maioria dos milagres, né, que foram operados por Santo Antônio foram operados em vida. Muitos santos da Igreja Católica também conseguiram operar alguns milagres em vida, né? Mas ele foi um dos que mais operou milagres em vida. Só que o maior dos milagres que foi operado por Santo Antônio foi operado de frente para a sua santidade, o Papa. Então, por isso que ele foi um dos pouquíssimos santos que foi canonizado como santo quase que imediatamente após a sua morte. Esse fato aconteceu numa época em que, já conhecido pela sua inteligência, já conhecido por toda a sua sabedoria e sua capacidade de organização das coisas, ele foi convidado pelo Papa para ser o seu secretário pessoal, né? A pessoa que estava ali próxima do Papa, organizando o seu dia a dia, a sua agenda, as coisas que ele precisava fazer e tudo mais. Então, em uma determinada época, foi dada a ele a missão de organizar uma reunião que aconteceria entre o Papa, a sua santidade, o Papa, e vários bispos, né, da Igreja Católica, bispos de diversos países diferentes, bispos da Alemanha, da Itália, da Argentina, do Brasil, enfim, vários países diferentes que falavam línguas completamente diferentes. Ele organizou essa reunião e, naquela época, né, como vocês bem sabem, não tinha essa tecnologia que a gente tem hoje, né, não tinha tecla SAP, não tinha legenda automática, não tinha nada dessas coisas que pudessem fazer uma tradução simultânea da língua que um bispo ia falar ou que o Papa ia falar para os demais que estavam ali na reunião. Então a orientação é que todos soubessem falar latim, a língua, né, a linguagem latim. Mas nem todos sabiam falar latim, né? Tinham aqueles que possuíam o seu tradutor, né? Uma pessoa que ficava ao lado e escutava o que as outras estavam dizendo e traduziam para ele imediatamente. Mas o imperativo é que todos soubessem falar latim. Mas nem todos falavam naquela época, né? E quando ele organizou essa reunião entre todos os bispos e o Papa, né, os bispos de todos os países católicos e o Papa deu a ele a possibilidade, pelos seus dons, né, da oratória e da fala, de fazer um discurso para todos eles, um discurso de abertura, né? E o Santo Antônio, naquela época, fez um discurso, Frei Antônio, ele não era santo ainda, fez um discurso extremamente inspirador, extremamente encantador, que deixou todo mundo boquiaberto. E ele fez a abertura daquela reunião, a reunião aconteceu e tal, e no final, depois do fechamento dessa reunião, vários bispos vieram conversar com ele e também com o Papa, para parabenizá-lo, né, e encantados com o dom da fala que ele tinha, com as propriedades que ele tinha para falar, e cada um deles estava impressionado por ter escutado o discurso de Santo Antônio na sua língua nativa.
Então falavam: Santo Antônio, muito obrigado, né? O bispo da Itália falava: Santo Antônio, muito obrigado, eu não sabia que o senhor sabia falar italiano. E ele não sabia falar italiano. O bispo da Alemanha falava: Santo Antônio, muito obrigado, né? Eu não sabia que o senhor sabia falar alemão. E ele não sabia falar alemão. O discurso que ele fez foi feito na língua dele, né? Só que durante a reunião, cada um dos bispos, que era de um país diferente, escutou as suas palavras em sua língua nativa. Então foi considerado um milagre, né, que foi operado naquele dia, naquela reunião, de frente ao Papa, dando a ele, né, todo esse poder e esse dom da oratória, né? Então, por isso, né, esse foi o maior milagre, o maior feito registrado de Santo Antônio perante, né, tantos cardeais da Igreja Católica. E então ele foi canonizado como santo imediatamente após o seu desencarne. Assim que ele morreu, ele foi considerado santo. E por que o sincretismo de Santo Antônio, então, com o Orixá Exu? Porque a força, a energia de Orixá Exu é considerada uma energia de comunicação, né? Como eu já disse aqui algumas vezes nesse canal, Exu, Orixá, né, e entidades, Exu e Pombagira, são entidades e Exus de comunicação. Eles que levam a mensagem, eles que trazem a mensagem. Então, é por isso que quando fazemos uma oferenda para qualquer orixá que seja, primeiro agrada-se a Exu. Então faz-se um padê para Exu, oferta-se cigarro, cachaça, para que seja agradado Exu, para que seja agradada Pombagira, para que eles possam pegar essa mensagem, né, ou seja, a energia da oferenda para o orixá, e levar até ele junto com os seus pedidos. Orixá de comunicação é Orixá Exu. Santo Antônio, dom da oratória. Então, se você junta essas duas coisas, você tem um sincretismo religioso. E por isso que Exu é considerado, no sincretismo religioso, um Santo Antônio. Espero que vocês tenham gostado da história, espero que vocês tenham gostado desse momento de sabedoria, tá certo? Um axé da Casa de Padilha e que o povo da rua abençoe todos vocês.